Bom dia, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei depois de assistir o vídeo e partilhar esse vídeo à vontade com seu grupo de estudo, sua comunidade, seus catequizandos, seu grupo bíblico, seu grupo de família. Partilhe. A gente partilha às vezes no grupo de família tanta coisa, né? Coisas e tantas coisas. E agora eu gostaria que você partilhasse esse vídeo, tá? E aí se inscrevesse no nosso canal. Muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui também meu agradecimento a todos aqueles que colaboram com o canal de maneira oficial, de maneira formal, ou aqueles que colaboram com o nosso canal de maneira anônima. Muito obrigado para vocês. Lembro que todo o material dessa aula está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Bom, este é o último estudo sobre esta parte do septenário das trombetas. E trombeta? O que trombeta lembra? É um instrumento de proclamação, instrumento de proclamação, de anúncio. Exatamente essa é a ideia que João quer nesse texto do Apocalipse. Esse texto, ele é uma proclamação de toda a manifestação de Deus, de toda a manifestação da glória. A sua manifestação no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma anamnese de todos os nossos estudos, as nossas compreensões, desde o capítulo 8. Porque quando soou a primeira trombeta, nós vimos uma a uma, e agora neste capítulo, nós vamos poder entender profundamente o significado disso. Nós vamos fechar o ciclo. Cada um dos ciclos que nós temos, os septenários dentro do Apocalipse, eles têm um significado muito expressivo. Um significado que formula conceitos para serem refletidos pelo cristão a qualquer tempo, a qualquer espaço. Claro, João tinha diante dos seus olhos as ferramentas teológicas para fazer o seu povo, dentro daquilo que era comum para eles entender. Já dei esse exemplo. Como nós hoje, ao vermos um crucifixo, lembramos de Cristo, do seu amor, da sua paixão, muitos símbolos que estamos sendo apresentados e que para nós podem ser um pouco vagos ou ambíguos, para eles não eram. Para essas comunidades eram... Eu lembrava de um sinal, eu lembrava de um momento histórico. Quando eu falo de nuvem, né, para nós, o que é essa nuvem? É porque a gente vem de uma cultura que a gente não quer confiar nos nossos próprios olhos, né? Quando tem uma nuvem no céu, o que essa nuvem causa? Primeiro, uma sombra, né? Essa sombra, num primeiro momento, ela pode... Esse conceito de sombra parece uma coisa negativa, mas com certeza não será negativa se você estiver arando um campo, ou se você estiver pastoreando gado. Uma nuvem, quando se coloca, ela protege. É exatamente essa ideia que o povo de Israel tem da nuvem que o acompanhava pelo deserto. Ela fazia sombra no meio do deserto e diminuía o escaldante calor do deserto. O fogo, uma coluna de fogo. E aí a gente, com o nosso olhar, a gente tenta entender, mas como é que era isso? Eu nunca vi isso, como é que pode? Mas se você estiver andando no escuro à noite e a única coisa que você tem é um facho de luz e um pedaço de pano, você vai entender, ou se você estiver com uma velinha na mão, você vai entender o valor de ter uma luz. Se você estiver voltando para casa, eu que morei no interior, se você estiver voltando para casa numa noite de chuva, todo molhado, e quando você chegar no canto da propriedade do seu pai, você vê a luz da área da casa do seu pai, você vai entender exatamente o que era aquela luz para o povo de Israel. Era um ponto de chegada. Era um direcionamento em que faria com que no meio da escuridão da noite chuvosa você não pegasse um caminho errado ou não caísse porque você mais ou menos
você tem um norte, você tem um rumo. Então, esses símbolos que o povo de Israel possuía, e eram muito claros, porque, diferente da nossa cultura cristã, que nós, com raras exceções, talvez, muito mais do nosso tempo, muito raras exceções, e vocês são essas exceções, não tem um foco na palavra de Deus, eles tinham um foco na palavra de Deus. Tudo na vida do povo de Israel estava ligado à palavra, ligado à reflexão da lei. Um judeu não era um judeu se ele não soubesse ler e proclamar a palavra de Deus. Isso faz com que entre os judeus não haja analfabetismo. Então, a religião sim transforma a cultura das pessoas, transforma a vida das pessoas. Então, essa é a dinâmica, essas são as ferramentas que São João tem na mão para fazer o que ele está fazendo, para mostrar o que ele está mostrando. Então, quando nós olhamos para todos esses símbolos, para nós, muitas vezes, eles não serão tão claros. Por isso que nós temos os nossos estudos, os nossos manuais de teologia, de gente que gastou horas, dias, anos, meses e anos, décadas, estudando o que eles significavam para facilitar a nossa vida. Nós não vamos ter que estudar língua estrangeira. Claro, nada que impeça você querer ampliar os seus estudos e fazer isso e conhecer o texto, mas com aquilo que nós temos, nós já podemos compreender exatamente o que ele está dizendo. O que este capítulo, esse septenário das trombetas, capítulo 8, capítulo 11, quer nos dizer. Hoje nós vamos tomar a 7ª trombeta, mas para entender o que vai repercutir no final de tudo isso, nós vamos fazer ao final também uma anamnese de todas as outras trombetas, e aí nós vamos fazer o fechamento. Muito bem? Então vamos à 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15 e 19. Ele é um elemento de conclusão que não é claramente distinguido daqueles que o precederam. Ou seja, é uma trombeta como as outras trombetas que se apresentaram. Dentro dessa unidade literária que a gente já mostrou, são incluídos vários fenômenos típicos do Apocalipse. Essa visão inaugural, ela chama agora várias cenas que já foram mostradas no Apocalipse. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 5. Apocalipse 11, 13, 15 e 19 vai falar da mesma coisa. Naquela mesma hora produziu-se um grande terremoto. E aí nós vamos para o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e ressoaram no céu vozes que diziam: o império do Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se no mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E 24 anciões se assentaram nos tronos diante de Deus e prostraram-se em terra e adoraram Deus. Graças damos ao Senhor, dominador. Então toda esta cena é descrita. Eles desenham um quadro simbólico na grande revelação do advento do reino de Deus, do reino messiânico. Apocalipse 11, 15. O império de nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu-se no mundo. As vozes, elas não são especificadas. Elas cantam no céu uma canção, né? É uma canção que celebra a realização do senhorio de Deus, de seu Cristo. São vozes, é muito interessante porque essas cenas, para quem tem um pouco mais de conhecimento do texto bíblico, faz com que cenas bíblicas lhe venham. Quando o menino nasceu em Belém, os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra por ele amados. Então, esse coro não é algo estranho, nem mesmo a nós no Novo Testamento. Um reinado começou e não tem fim. É como Gabriel anuncia a Maria. E o seu reino não terá fim. Lucas 1,33. E como os pais da igreja relataram no símbolo da fé, o versículo do Cântico do Mar: o Senhor reina para sempre, e seu reino é sem fim. Também Daniel destruirá e aniquilará
os outros e subsistirá eternamente. Daniel 7, 14 e 27. Seu domínio não será eterno e nunca passará. O reino é eterno. E Zacarias 14. Naquele dia, será o único Deus e seu nome será invocado. Então a tradição cristã também tem essas imagens muito claras. Todos os evangelhos vão trabalhar isso, todos eles. Marcos 16, 19. Foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Hebreus 1, 3. Está sentado à direita da majestade no alto céu, onde deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos sobre seus pés. Olha aqui, que forte isso, né? 1 Coríntios 15, 25 também diz isso. Que ele reine até que se ponha todos os inimigos. Reinar. Reinar, quem reina? O redimido. Reina com ele aquele que aceitou a sua redenção. Então, Deus, ele tem um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. João também, de uma forma especial, ele celebra a cruz como a entronização. João 12, 31 e 32. Agora é o juízo do mundo. Agora será lançado o príncipe deste mundo fora. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens para mim. Então o texto, ele é muito claro. Também a última palavra de Cristo na cruz, ela fala de uma consumação, de uma realização. João 19, 30. Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. O Apocalipse canta, por sua vez, o glorioso início deste reino. Apocalipse 7. Todos os olhos verão aqueles que transpassaram. Apocalipse 11, 16. Prostraram-se com o rosto por terra. E os 24 anciãos já apresentaram uma sessão dos selos, que intervém a celebração e repetem-se aqui. Os 24 anciãos prostraram-se de rosto em terra e adoraram. Seu ato de adoração é importante. Os 24 anciões, com as vestes brancas, eles depõem a coroa, no versículo 10, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo, Apocalipse 5, 8 e 14. Os 24 anciões se postraram diante do trono. Então, aqui existe uma grande liturgia de adoração. É uma manifestação e diante da manifestação existe uma liturgia de adoração. A oração começa com a fórmula técnica. Não cessamos de dar graças a Deus. Isso é algo que é herdado de todos os textos do Novo Testamento de maneira especial. 1 Tessalonicenses 1, 2. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós, por lembrar-vos nas vossas orações. Colossenses 1, 3. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é endereçado diretamente a Deus. Essa adoração, ela vai ser direcionada. Porque temos ouvido falar de vossa fé em Jesus Cristo. Foi Ele que vos informou do amor do Espírito que vos anima. Apocalipse 4, 8. Eu vos envio. E aí, aqui tem uma peculiaridade no texto. Não existe o particípio o ercômenos, que é aquela expressão, aquele que vem. Já que o hino, ele não anuncia a chegada iminente. Eu vou-lo envio, né? Não é aquele que vem. Neste momento, é aquele que está sendo enviado. Eu vou-lo envio. Então, esse versículo, o versículo 18, ele assume alguns traços essenciais da fase escatológica, que é a corrupção do mundo, que é colocado após a citação do Salmo, porque tumultuam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se junto reis da terra e príncipes e se unem contra o Senhor e contra o seu Cristo. Então essa manifestação, esse salmo, diga-se de passagem, ele é usado também para explicar por que Cristo foi morto.
As motivações do morcínio de Cristo geram conhecidos através da liturgia cotidiana das pessoas que rezavam os salmos. Então o Messias, todos faziam nas suas orações cotidianas, na oração dos salmos, eles sabiam exatamente por que o Messias, principalmente os pobres de Israel, o Cântico dos Anauim, ou seja, aquele que quiser salvar o seu povo vai ser perseguido. Aquele que quiser salvar o seu povo, aquele que quiser devolver liberdade, a capacidade de tomar decisões a seu povo, pode ter certeza que as nações vão se unir contra ele. Essa é a grande lógica que São João coloca. E essa lógica, gente, ela repercute em toda a história da salvação. Toda a história da salvação. Desde Caim, passando por José, que foi vendido pelos seus irmãos, porque o que José diz aos seus irmãos é muito interessante, porque é a mais pura aplicação de quando um preconceito e a percepção de si impede de que eu entenda o que está sendo dito. José, depois de relatar aquele sonho, o sonho das estrelas e o sonho das espigas, ele não está dizendo que ele vai reinar sobre os seus irmãos. Ele está dizendo que ele, enquanto homem, enquanto criatura do Deus Altíssimo, ele não foi feito para ser escravo de ninguém. Ele não foi feito. Ele foi feito para governar. Sacerdotes, reis e profetas. É o munus que nós recebemos no batismo. E ele está dizendo aos seus irmãos, seus 12 irmãos, as 12 tribos de Israel. E aí o que acontece? Os seus irmãos eram tão escravos psicologicamente, já estavam tão acostumados a só obedecer, a só ficar com os restos, a pastorear onde a terra que ninguém queria, e nunca lutar por um cantinho seu, um cantinho digno, onde eles construíram, eles lutaram por aquilo, e fazer uma nação, e ter uma história, e valorizar aquilo ali. Porque sim, gente, as 12 tribos de Israel eram as tribos dos filhos de Jacó. Jacó que tinha 3 ou 4 esposas, ou mais, não sei, e que formavam um povo, mas esse povo não tinha coesão. E onde não tinha coesão, não existia nada, não existia, não existia ordem, não existia dignidade, cada um fazia o que queria, né? Cada um se achava diferente, e cada um... José e Benjamim eram filhos da mulher amada. Então eles não tinham preconceito eles nunca foram escravos. Mas os outros irmãos, Rubens, todos os outros, esses irmãos eram filhos de escravas que tiveram filhos com Jacó. Então, eles são filhos de escravas, então eles têm no DNA deles a escravidão que as suas mães passou na educação deles, porque elas não faziam nada como se fossem donas da casa, elas faziam coisas como se fossem escravas, e elas fizeram seus filhos não se sentirem filhos, mas se sentirem escravos. E quando José diz que vai governar, o preconceito saltou para fora. A autopercepção que esses irmãos tinham, e aí o irmão mais velho, ele ficou incomodado. Como é que esse aí vai querer dominar? Eu sou mais velho. Então, se de um lado ele tinha a consciência da sua dignidade, por outro lado, o preconceito que ele tinha sobre ele era muito grande. Então, todas as pessoas que quiserem transformar, todas as pessoas que quiserem mudar o mundo, elas vão ter que mudar primeiro a maneira de pensar das pessoas. Cristo veio ao mundo para fazer isso, uma transformação nas atitudes, na maneira de pensar, não pensar mais como alguém fadado a comer, nascer, crescer, multiplicar e morrer. Pessoas vivem isso todos os dias. Pessoas que vêm ao mundo sem propósito e partem do mundo sem propósito. Pessoas que estudam muito quando é que vai acabar
que estudam muito quando é que o mundo vai acabar, mas nunca pararam para pensar quando é que elas vão começar a viver. E São João está apresentando isso aqui diante das suas comunidades. Gente, o mundo está aí, ele não vai mudar porque nós estamos aqui, a não ser que nós cooptemos o mundo a tal nível de ele se transformar naquilo que nós somos. E isso se faz como? Com grandes instrumentos chamado dedicação, trabalho, obstinação. E tudo isso só se conquista no coração do homem com uma porção redobrada da graça de Deus e muita obstinação, muito compromisso, muito propósito. Eu falo muito dessa palavra, essa palavra transforma a vida das pessoas e muitas pessoas nem sabem o significado dela, né? E todos esses eventos que estão se manifestando na história de Israel aqui, elas vão mostrar que o momento em que Cristo é levado da cruz é o momento em que todas as máscaras caem. A gente sabe quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Pôncio Pilatos, Herodes e todo o povo de Israel que tinham interesses num pedacinho de terra. Um pedacinho de terra. Um pedaço de gente, terra ruim ainda por cima. Né? Um pedaço de terra lá no meio de um deserto. Essas pessoas lutavam por aquilo. Os cristãos, eles lutam pela eternidade. Eles lutam pela sua dignidade, pela sua capacidade de conhecer, de viver, de amar e de decidir. Essa é a grande lógica. Eles não estão preocupados se eles vão conseguir colocar nos ornamentos de suas tumbas, de seus túmulos, ou em alguma placa, em alguma rua, o seu nome. A nossa posteridade é na eternidade. Do pó viestes, ao pó tornarás. Mas entre sair do pó e voltar ao pó, existe uma diferença enorme em quem viveu e quem fingiu que estava vivendo. A intervenção de Deus é expressa com uma fórmula sintética: a ira veio. Existe uma expressão no Antigo Testamento, e foi exatamente essa expressão que fez Jesus ser expulso da sinagoga de Nazaré. Ele proclamou o profeta Isaías, e lá onde, para proclamar o ano da graça do Senhor, pronto, acabou. Liberdade aos pobres e tal. E aí tinha um versículo que ele não proclamou. E não cabia ao judeu editar o texto bíblico. Se o texto bíblico ia até o dia da ira de Deus, ele tinha que dizer. Mas ele não ia dizer algo que ele não veio fazer. Aquele dia da ira é a manifestação de Deus. Mas a ira de Deus não é propriamente a ira de Israel. E isso é uma coisa muito importante que São João quer que a gente entenda. O nosso conceito de como Deus deve agir não, obrigatoriamente, obriga Deus a fazer o que nós queremos. O povo de Israel esperava o Messias, mas isso não obriga que o Messias que veio tenha que ser aquele que eles esperavam. Até porque, se a nossa vontade tivesse esse poder, então, com certeza, muita coisa tinha mudado bem antes disso. Então, essa lógica proposta por São João, ela muda isso. Ela muda a maneira de pensar o mundo, de entender o mundo. O dia da vinda gloriosa de Deus é também a cólera vindoura. Isso vai estar em Mateus, isso vai estar em Romanos, em Tessalonicenses, em todos os textos do Novo Testamento vai falar isso. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disseram: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera de Deus? Porque o batismo livra da cólera de Deus, mas bem vivido. Então eles tinham a receita, mas não tinham a formatação certa para receberem a liberação. E aí ele vai dar essa expressão: quem crer e for batizado será salvo. Então homens que vinham apenas para passar pela água, tomar banho. O batismo não é isso.
O batismo é uma porta de entrada, de transformação, de purificação e de libertação. Mas a libertação só ocorre quando eu passo pela água do batismo, quando existe em mim fé. É por isso que eu saliento o grande empenho que os pais devem ter para transmitir a fé para os seus filhos. Porque se eles não tiverem fé, o batismo que vocês deram, ele não tem eficácia. Ele não tem eficácia. Então, é um fortalecimento da nossa maneira de ver. Isso é tudo que São João está falando no Apocalipse. Ele está contemplando essas realidades. Existe uma intervenção que é qualificada como o momento de Deus, o Kairos, né? A hora de Deus, é a consumação do tempo. Como disse, e tudo está consumado. Marcos 1,15. Completou-se o tempo do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e fazei penitência. E crede no Evangelho. O ápice da história é marcada com um julgamento. No Evangelho de João, o mistério pascal é o julgamento do mundo e o dom do Espírito. João 12, 31 e 32. O juízo deste mundo é a hora que o príncipe do mundo será lançado. E no versículo, e atrairei todos os homens para mim. Nesse esquema, julga-se e dá-se recompensa. É julgamento e recompensa. É uma forma muito lírica que existe na celebração. Apocalipse 11, 18. Mas sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos e ao que temem vosso nome. Podemos assim encontrar aqui a definição das duas testemunhas. São servos de Deus, são profetas, ou seja, são os que falam em nome de Deus, e são santos, aqueles que vivem Deus em si. Aqueles que são manifestação de Deus. Manifestação de Deus, eu não estou falando aqui, mas que a presença dessas pessoas, onde quer que elas estejam, leva paz, leva esperança, leva amor. Esses são, de fato, os servos de Deus. Tudo que eles fazem, independente do que eles vão sofrer, porque são servos, eles fazem para que a palavra de Deus chegue onde deve chegar e para que Deus se manifeste através deles. Isso é fabuloso. E aqui faço um adendo da minha grande lástima de ver que as famílias cristãs não falam mais de seus santos. Muitas famílias reduziram os santos a milagreiros. Não, os santos não são milagreiros. Os santos não são potentes porque fizeram milagres no passado ou porque fizeram milagre para uma pessoa. O santo ele é importante para a nossa fé porque ele nos ensina que um homem com convicção, com propósito, com determinação, ele pode mudar o mundo em volta de si. Essa semana, estou no mês de maio ainda, semana passada, era dia de Santa Rita de Cássia. Uma mulher analfabeta. Os pais não tinham nada. Ela foi dada a um homem rico em casamento, um homem bruto. Teve 2 filhos com ele. Uma família poderosa. Ela era lá, deixada de canto. E essa mulher, ela era tão santa, que ela transformou o coração do homem assassino, bruto. Transformou o coração desse homem num coração pacífico. E quando esse homem se transformou em santo, o seu tempo terminou porque seus inimigos o mataram. Os seus filhos então pegaram toda aquela ira passada pelos parentes do seu pai e trouxeram para os seus corações. E essa mulher preferiu ver os filhos mortos do que assassinos. E ela entregou eles a Deus. E Deus os acolheu. E ela não os perdeu. E Rita transformou uma cidade. No meio de uma peste, ela foi cuidar do assassino
foi cuidar do assassino de seu marido. Quando a peste terminou, o homem estava de pé, devendo toda a sua vida, toda a sua história para aquela mulher. E aquela mulher diz que entre aqueles ela tinha feito a sua missão. E ela vai para um convento. E no convento, onde se aceitam virgens, uma viúva não seria aceita. Mas Deus disse que ela seria aceita. E a colocou no meio do claustro, no meio do coro de oração do convento, com o seu poder. Não com as pernas dela e nem com a vontade das superioras. Superiores que não gostavam muito dela, pois brincavam com a fé dela. Mas não se brinca com quem tem fé e tem santidade, com quem é profeta de Deus. Mandaram ela plantar uma rosa de ponta cabeça e regar. E ela fez. Se o pecado do homem é não obedecer a Deus, e aquela mulher entendia que na voz de sua superiora, como a gente tem que entender que muitas vezes na voz de nossos pais, de nossos superiores, de nossos bispos, padres, está a voz de Deus, ela plantou e regou. E aí todo o convento ficou assustado, porque a rosa plantada de ponta cabeça, ela deu flores. Está lá no Jardim de Cássia até hoje. No Jardim de Cássia não, desculpa. No Jardim de Cássia. Até hoje. Então, essas pessoas, elas transformam o mundo. Elas transformam a humanidade. Elas transformam as pessoas. Mas a gente tem que querer que elas nos transformem. Então a gente fala muito, hoje em dia tem muita gente nos Insta, nos Faces, nos tiques e nos toques da vida, mas tem poucas pessoas olhando para o verdadeiro local que nos dá salvação, para a palavra de Deus e para a vida daqueles que já possuem Deus, os santos. Tem muitas mães, tem muitos pais que não sabem como lidar com a vida de seus filhos porque nunca tiveram exemplo de como cuidar dos filhos. E então eles vão para psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas que têm os mesmos problemas que vocês em casa, mas não conta para vocês. E tenta resolver os problemas de vocês de problemas que eles não resolveram em casa. E a gente não olha para a Sagrada Escritura, não olha para a história da igreja de pessoas que transformaram o mundo. Santa Rita de Cássia, Santa Mônica, né? Tantos santos educadores, tantos santos que transformaram a vida e as pessoas. Nós temos grandes padroeiros. Será que a Europa seria o que ela é hoje? Será que se ela de fato honrasse um São Bento? Será que a Europa seria o que ela é se ela honrasse os passos de São Francisco de Assis? Perguntas que a gente tem que se fazer. Será que nós seríamos brasileiros que agiríamos em tempos difíceis? Se a gente olhasse um pouquinho para a história de Madre Paulina, né? Se a gente tentasse entender como é que essas pessoas mudaram o seu ambiente, mudaram a sua história, através de propósito, obstinação e um senso de destemor, e se tornaram servos de Deus, profetas e santos. Todos aqueles que temem a Deus, sem distinção, pequeno e grande, são essas ferramentas que transformam o mundo. A ruína, por outro lado, destina-se àqueles que arruinaram a terra. E Apocalipse é muito forte. Aqui eu vou fazer aquela memória, porque as trombetas que tocaram anteriormente são a parte do julgamento. A parte do julgamento que vai ao homem e mostra para ele que tudo aquilo que aconteceu não é o todo, é parte. Então o sofrimento é parte
de uma conquista. A perseguição é parte de uma conquista. A perda é parte de uma conquista. Porque a conquista não é uma parte, é tudo. Então, todas as trombetas, quando elas soam, a gente vai ouvir essa expressão, uma terça parte. Uma terça parte. Uma de 3. Uma parte. Então, o primeiro anjo tocou. O segundo anjo tocou. O terceiro anjo tocou. O quarto anjo tocou. O quinto anjo tocou. O sexto anjo tocou. Todos esses momentos, grandes terremotos, muita coisa aconteceu. Apocalipse 11:19 ilumina o que aconteceu. Aconteceu um julgamento. Mas quando a sétima trombeta toca, acontece algo diferente. Abre-se agora o templo de Deus apareceu no céu e houve relâmpagos, vozes e trovões. É neste momento em que o julgamento termina. E agora existe um momento de adoração, de contemplação, de entronização. E isso, São João deixa muito claro que a passagem do julgamento, da destruição, a passagem do julgamento daqueles que destruíram, culminará na apresentação daqueles que creram, na manifestação daquele que era o objeto do crer. Então a tradição, ela se apresenta como um modelo que nos é mostrado. Então, isso São João busca da antiga tradição. O próprio livro do Êxodo, quando vai falar do templo, vai falar da construção do templo, né? A construção do tabernáculo, melhor dizendo, em Êxodo 25, vai dizer que tudo aquilo ali é apenas imagem de um projeto. É uma ideia, não é uma realidade. Então construirei um tabernáculo, Êxodo 25, 9 e 40. Construireis um tabernáculo de todo o vosso mobiliário, exatamente segundo o modelo que vos mostrei. E no versículo 40. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que vos mostrei. Então, o livro do Apocalipse repropõe a concepção semelhante, a liturgia da terra. Aquilo que a gente vive é apenas figura da realidade eterna. As celebrações que são descritas no céu visam, portanto, explicar o real cumprimento das figuras antigas. Então, a realização do mistério pascal, ela vai se dar no início do septenário, é a visão introdutória, o culto angelical no Antigo Testamento, que é substituído pelo quê? No final do septenário, o véu se rompe, e agora não é mais aos anjos, mas a abertura do santuário celestial quebra o véu do tempo e do templo. Mateus 27, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, 38, rasgou-se então de alto a baixo de duas partes. Lucas 23, o véu do templo rasgou-se ao meio. A possibilidade de entrar no santuário alude à grande liturgia da expiação. Levítico, o Senhor disse, recomenda ao teu irmão Abraão que não entre no santuário, além do véu, para que não morra. Agora, nós entramos além do véu, porque o sumo sacerdote, Cristo, rasgou este véu. Então nós temos livre acesso à eternidade. Hebreus 9, 11 e 12. Através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, com o próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, adquirindo a nossa redenção eterna. E aí aparece a Arca da Aliança. E é muito interessante perceber que no santuário celestial, acompanhadas dos sinais teofânicos, se manifesta essa arca. A Arca da Aliança é Cristo. O que tinha na Arca da Aliança de Israel? A palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus não está mais em Israel. A palavra de Deus, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo não está na pedra. O verbo é carne. O verbo vive. O verbo reina. A evocação dessa apresentação, Hebreus 8:6. Ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada com melhores promessas. Isso aqui é fabuloso. Um mediador de uma aliança mais perfeita, selada com melhores promessas. A promessa dada aos pais era ter uma imensa multidão de descendentes. E esses descendentes iam herdar uma terra. Mas você imaginou se essa aliança tivesse cumprido na ideia destes homens? Eles estão lutando por quê? Por um pedaço de terra no meio de um deserto? Estão fazendo guerra, sabe lá há quanto tempo, por esse pedaço de terra? É um prêmio muito pequeno por um sofrimento tão grande. Em Hebreus, então, é dada essa lógica. Ele é mediador do Novo Testamento, pela morte expiou os pecados, para que os eleitos recebam a aliança eterna prometida. Então, nosso reino, o nosso templo, o nosso trono é a eternidade. Não é aquilo que foi devolvido a Jó. Jó viveu, sofreu uma vida de cão. O meu servo Jó. E depois ele recebeu tudo isso e morreu. Nós não. O nosso reino não é deste mundo. Nós vivemos para a eternidade. Nós contemplamos a eternidade e a buscamos. Então, esta é a lógica do septenário das trombetas. De trombetas por quê? Então, porque é uma proclamação. São sinais descritos nesse tema que tem como função principal, por autor, levar a cada cristão, em seu tempo, uma ferramenta de reflexão, para que cada pessoa possa refletir nas venturas e desventuras do mundo, onde o belo de Deus é substituído pelo deteriorado do mal, onde a beleza de Deus, única e irrepetível, é sempre vendida como um simulacro, a um preço justo, a um jeitinho, talvez, e quer nos fazer lembrar, e de uma maneira avisar em bom tom, por isso trombetas, que ao fim de tudo isso vai passar. E faremos e veremos com os nossos olhos da fé que tudo aquilo que vivemos foi um preço justo pelo novo contrato, novo testamento, novo pacto, enfim, com essa nova aliança. Pois esta é, em vez de passageira, eterna. Em vez de posse de um grupo, de escolhidos, de eleitos, dom da humanidade. Então, quando diante de nossas dores e agruras cotidianas, reflitamos que essa luta, este combate, é apenas parte, contudo não é o todo de nossa vida, que foi tornada não apenas um círculo vicioso de encanto e desencanto, mas de conquista permanente de eternidade. Somos herdeiros da eternidade, não mais de um pedaço de terra seca no meio de um deserto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Que Deus entre no seu coração, na sua vida, na sua história, e você o receba de portas abertas. Que assim seja. Amém.